A equipa Ciência Viva na escola dá as boas-vindas a todos os alunos do nosso agrupamento, do curso de Ciências e Tecnologias. Um agradecimento ao município de Castro Daire, parceiro do nosso projeto, na pessoa da doutora vereadora do Pelouro do Ambiente, Idália Ribeiro, por todo o apoio prestado para a concretização desta conferência. Saudamos também o diretor do nosso agrupamento, o Dr. António Luís Ferreira, e restantes professores. Um agradecimento muito especial ao professor Dr. Carlos Fiolhais por ter aceitado o nosso convite para partilhar connosco algum do seu conhecimento. Certo que será um encontro enriquecedor para todos. O professor Dr. Carlos Fiolhais é licenciado em Física pela Universidade de Coimbra e doutorado em Física Teórica pela Universidade de Frankfurt. Foi professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra e professor convidado em universidades de Portugal, Brasil e Estados Unidos. Publicou já mais de 50 livros e é autor de mais de 160 artigos científicos. Foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e dirige atualmente o Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. É um dos cientistas e divulgadores de ciência mais conhecidos em Portugal. Foi agraciado com vários prémios e distinções, entre os quais o Prémio Rómulo de Carvalho e a Ordem do Infante Dom Henrique. Hoje está connosco para nos falar sobre alterações climáticas. No fim da sua intervenção, vai haver um espaço para perguntas. Pedi então o favor ao Dr. Carlos Fiolhais para subir ao palco. Muito obrigada. Muito bom dia. Estão-me a ouvir bem? Que bom estar aqui em Castro Daire. Obrigado pelo vosso convite. Obrigado à Escola de Castro Daire. Obrigado ao município de Castro Daire. Eu venho falar-vos de um dos maiores problemas que nos aflige. Agora, de momento, temos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que tem consequências para todos. Mas, oxalá a guerra passe, mas mesmo que a guerra passe, há um problema que nós temos todos e que não vai passar tão cedo. Vocês são jovens e vão viver este problema, vão ajudar a resolver este problema. Onde há um perigo, há também uma salvação. E eu vou falar do problema das alterações climáticas e vou falar das soluções que temos à disposição para conseguirmos ter um planeta habitável. É disso que se trata. Dito de uma maneira muito simples, a temperatura média da Terra está a aumentar e está a aumentar devido à ação humana. Eu sou físico e os físicos estudam os processos que conduzem a essa alteração de temperatura. E, portanto, sabemos que nesse processo o fundamental é a emissão de um gás, que é aquele gás que e todos nós estamos a emitir quando respiramos, chamado dióxido de carbono. As atividades humanas em geral envolvem processos de emissão, estou a falar de atividades industriais ou de transportes. Ainda agora o transporte ia para aqui, houve emissões associadas ao dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono presente na atmosfera, não sendo uma parte muito importante da atmosfera, uma porcentagem muito pequenina, mas é o suficiente para reforçar o que se chama efeito estufa. A temperatura da Terra está a aumentar e, portanto, nós sabemos qual é a solução. É não emitir tanto dióxido de carbono, reduzir as emissões. Se nós conseguirmos fazer emissão zero, o que significa conseguir emitir tanto quanto se absorve, porque há também absorção, nessa altura o problema estará resolvido. E é esse o nosso grande objetivo. Diminuir as emissões de dióxido de carbono. Portanto, já estão a ver qual é o problema e estão a ver também qual é a solução. Agora, isto de uma maneira muito simples, agora isto é muito mais complicado. Isto é muito mais complicado e vamos ver porque é que é complicado. A primeira coisa que eu quero vos dizer, contar um bocadinho a história disto. Desde quando é que nós sabemos que existe este problema? Para verem que as coisas são antigas, não nascem... Uma pessoa aprende as coisas. Desde quando é que se sabe, por exemplo, que existe um efeito de estufa na Terra? Foi um francês, Jean Fourier, que viveu na transição do século XVIII para o século XIX, portanto, no tempo que houve aqui as invasões francesas,
vejam a data, há 200 anos, descobriu uma coisa que é muito interessante. Fez umas contas, era físico e matemático, e disse assim: se não fosse um efeito estufa, se não fosse a proteção que a atmosfera assegura ao clima da Terra, o conforto, digamos, de temperatura que nos dá, só com o aquecimento do Sol, a temperatura média da Terra seria menos 15 graus Celsius, estaria negativo, estaria gelado. O efeito estufa é um efeito natural. Portanto, existe a atmosfera e dentro da atmosfera existem gases de efeito estufa. O principal é o dióxido de carbono. E é isso que nos permite viver aqui. Por outras palavras, o efeito estufa foi o primeiro a descobrir isto, não é nada negativo. É uma coisa natural e positiva. Se não fosse isso, não podíamos viver. O nosso problema é o sobreaquecimento, o aumento desmesurado do efeito estufa por via artificial, porque o efeito estufa natural é isso que nos permite viver. Então nós temos uma temperatura média de 15 graus no planeta, em vez de menos 15. A diferença chama-se efeito estufa. Se não houvesse atmosfera com dióxido de carbono, não podia haver isso. Por exemplo, na Lua não há efeito estufa, não há atmosfera. Marte tem uma atmosfera muito rarefeita e diferente da Terra, também não tem efeito estufa. E, portanto, a atmosfera assegura algum conforto de vida, a temperatura mais alta. A atmosfera dá-nos a estufa para nós podermos viver. Portanto, o efeito estufa não é mau. O problema é quando é a mais. Portanto, o que é o efeito estufa? A atmosfera atua como as paredes de vidro de uma estufa, mal comparado. Numa estufa entram raios solares e depois refletem-se e depois batem nas paredes da estufa e fica de algum modo aquecido. Ora bem, aqui o que se passa é que os raios do Sol penetram na atmosfera, batem na Terra, a Terra reflete emitindo luz, que é a luz invisível, chamada luz infravermelha, e todos nós, a Terra está a emitir luz infravermelha, já agora o nosso corpo também está a emitir infravermelhos, basta estar à temperatura que estamos para emitir infravermelhos, e esses raios infravermelhos são então captadas pelas moléculas de dióxido de carbono que reenviam, mantendo ali a temperatura ambiente. É tão simples como isto, embora, digamos, há coisas que o Fourier não sabia, sabemos isso. O efeito estufa leva ao aquecimento da Terra e leva à possibilidade de vida. Desde quando, então, é que se sabe que este efeito estufa pode ser excessivo se houver dióxido de carbono a mais na atmosfera? Desde o início do século XX. Portanto, isto agora estamos a viver um problema, mas os cientistas já tinham consciência do problema há muito tempo. Um químico, Arrhenius, sueco, foi Prémio Nobel da Química em 1903. Repare uma notícia que apareceu no ele conseguiu fazer uma relação quantitativa entre a presença de dióxido de carbono e o sobreaquecimento da Terra. Veja uma notícia de um jornal americano, no início do século, em 1902. Diz assim, eu traduzo: aviso aos consumidores de carvão. Um professor sueco, Sven Arrhenius, desenvolveu uma nova teoria sobre a extinção da raça humana. Isto era logo assim a matar. Ele sustenta que a combustão do carvão pelo homem civilizado está a aquecer gradualmente a atmosfera, de modo que, ao fim de alguns ciclos de 10 mil anos, a Terra será aquecida ao ponto de ficar à temperatura de ebulição. Ele baseia a sua teoria na acumulação do ácido de carbono, que é o nome que na altura se dava ao dióxido de carbono, na atmosfera, que funciona como um vidro ao concentrar e refratar o calor do Sol. Essencialmente está certo, a única coisa que está errado são os 10 mil anos. Infelizmente é muito mais rápido. Portanto, ele acertou tudo, certo o prazo. Estamos a viver algo que alguém já profetizou. Eu não vou... Portanto, ele enganou-se nos cálculos, mas o raciocínio está correto. E foi o primeiro a fazer cálculos exatos, porque o Fourier fez apenas um raciocínio qualitativo e não tanto quantitativo. Como é que nós começámos a medir melhor isto? Houve um oceanógrafo americano, já falecido,
que a partir dos anos 50, mais ou menos quando eu nasci, começou a fazer num observatório no Havaí, no Pacífico, começou a fazer medidas rigorosas e permanentes, ainda lá está o observatório, sempre a registrar, de dióxido de carbono. Sempre no mesmo sítio, com os aparelhos bem calibrados. Porque na ciência nós temos de fazer medidas com cuidado. E então o que é que ele começou nesse observatório no Havaí? Começou a medir, no fundo, a concentração de dióxido de carbono. Quantas moléculas é que havia na atmosfera de dióxido de carbono? Com aparelhos bastante precisos. Ora bem, quando ele começou, por cada 1 milhão de moléculas de ar, havia 316 moléculas. Estão a ver que o dióxido de carbono é muito raro na atmosfera, mas mesmo assim é importante. Em janeiro de 2022 já vem 418 partes por milhão. Portanto, há 418 em cada 1 milhão de moléculas. É uma coisa muito pequenina, estão a ver? Está ali a percentagem, 400 partes por milhão é 0,04% por volume, 0,04%. Portanto, o dióxido de carbono que está a maior parte da atmosfera é, como sabem, eu sei que isto é uma boa escola, sabem estas coisas, é azoto e oxigênio. Mas uma pequena parte, muito pequena, é dióxido de carbono. Também há vapor de água, há outras coisas. Há alguns gases raros, são muito raros, mas é 0,04%. E, no entanto, este gás desempenha um papel essencial. Se não fosse isso, nós não estávamos com a temperatura favorável como temos hoje. Então ele começou a medir e estão a ver o aumento. Isto tem um ciclo anual, a subida e descida, que tem a ver com as estações do ano. Porquê? Porque há alturas em que, como sabem, as plantas respiram. E quando têm mais folhagens, digamos, elas funcionam ao contrário de nós, não é? Absorvem o dióxido de carbono que nós emitimos. E, portanto, há flutuações que têm são absolutamente regulares, têm apenas a ver com as estações do ano, mas sobreposto à oscilação regular das estações do ano, está uma subida implacável. Não há dúvidas nenhumas sobre isso. Mas uma subida a sério, não é? Desde menos de 300, eu fui ver à internet e hoje 18 partes por milhão. E vocês podem ver ao sítio, aquilo é público e está sempre a aumentar. O que é que tem de acontecer? Não sei se estão a ver qual é o problema. Temos de baixar isto. Isto não pode... E está a aumentar. Está ali a... Já viram falar em declive? Mais rápido ainda, cada vez mais rápido. E isto é, sabemos hoje, intervenção humana. Portanto, há uma relação entre subida... Estão aqui duas curvas. Uma... com duas escalas, portanto. Uma é a subida de dióxido de carbono. Estão aqui a aumentar. Está aqui as partes por milhão. Estão a ver? Vai em 400. Está ali a subir. Estão a ver a subida? E outra coisa, com oscilações, é a temperatura média da Terra. Aqui está, a escala está deste lado, e está relativamente a um certo nível. A temperatura da Terra começou a subir... está referida a aquilo que nós chamamos de níveis pré-industriais. Porque no tempo do Fourier, século XVIII, quando não havia indústria praticamente, a temperatura da Terra durante muito tempo foi estável. E devido a este efeito, nós hoje estamos, eu vou dizer o número, 1,2 graus Celsius acima do que era há 200 anos, no tempo do Fourier. Portanto, houve um aumento de 1,2 graus, em média, claro, isto depende de sítio para sítio, mas em média na Terra, e 1,2 é significativo. Certo? Já vou mostrar, digamos, evidências. Portanto, há aqui duas curvas. As duas a subir, estão a ver? A temperatura da Terra a subir muito e o dióxido de carbono a subir muito. Haver duas coisas a subir não quer dizer que estejam relacionadas, mas hoje sabemos que estão. Uma é a causa da outra. A gente podia pôr ali, sei lá, outra curva de qualquer coisa a subir, sei lá, o preço do gasóleo. E dizia que era o preço do gasóleo que causava não sei o quê. Não, uma correlação não quer dizer causalidade. Ora bem, então vivemos neste planeta em que tem este problema. É a nossa casa, tem à volta esta atmosfera que nos permite viver, já agora é ela que nos permite também, defende-nos, permite-nos respirar, não é? Defende-nos até de algum meteorito que caia. A atmosfera é uma espécie de escudo, não é? Porque os meteoritos, digamos, derretem-se ao entrar na atmosfera.
E, portanto, é um bom sítio para viver, mas se continua cada vez a aumentar a temperatura, bem, vocês podem pensar em Castelhanos, pode fazer frio, é bom. Mas quem dizia essas coisas era o Presidente Trump. É bom que aqueça um bocadinho, mas é preciso ter muito cuidado, porque aquecer muito, já vamos ver. Olha, por exemplo, o aquecimento é desigual e é particularmente intenso no hemisfério norte, na parte, digamos, onde há os gelos polares, a maior camada de gás. Então, o que é que acontece? Além de aumentar, por dilatação, o tamanho da água faz subir o nível da água do mar, ainda por cima derrete, estão a derreter todas aquelas massas polares de gelo. Sabe o que é que acontece? Subida está a subir o nível da água do mar e a maior parte das cidades, grandes cidades, são costeiras. Basta pensar em Lisboa, Nova Iorque, Xangai, etc. Agora imaginem, está a aumentar, e nós sabemos quanto é que está a aumentar, o que vai acontecer, digamos, às costas. Isso é apenas um dos problemas, porque há muitos outros, até piores do que esse. Bem, dependemos desta estrela. Houve quem pensasse que este aquecimento podia ter a ver com diferenças do Sol. Não tem, não é isso. Não são alterações do Sol que se passam. O Sol está estável. O Sol envia-nos luz de todo o tipo, mas principalmente tem o pico na luz visível. Porquê é que nós vemos a luz? Não sei se já pensaram nisso. Porquê é que nós vemos a luz? Vocês estão a ver, não estão? Eu estou-vos a ver a vós. Porque por acaso aqui a luz artificial não estamos a usar a luz do Sol, mas estamos a usar a luz artificial com os comprimentos de onda, digamos, que estão presentes na luz do Sol, porque é o pico. Nós e todos os animais, no processo de evolução natural, adaptámos-nos para aqui viver, a aproveitar ao máximo a luz que o Sol emite ao máximo. Mas há estrelas que emitem principalmente infravermelhos. Os planetas são mais frios que as estrelas e emitem também principalmente infravermelhos. É essa emissão de infravermelhos que assegura efeito de estufa. Então, isto é a recepção da luz solar no planeta. Como sabem, aqui na Europa, nós somos do sítio onde recebemos mais luz solar. Mas, como é evidente, a temperatura da Terra está relacionada com a recepção da luz solar. O eixo da Terra está inclinado e esse facto está inclinado sempre ao andar ao longo da sua trajetória anual, órbita em torno do Sol, faz as estações do ano, não é? Sabem todos isso, não custa nada. E nós sabemos, portanto, que a alteração da temperatura devido às estações do ano, cá está o eixo todo inclinado. Ali está todo inclinado, são 23 graus. Ali está uma elipse, de facto é uma elipse, mas ali está muito alongada. Não é o facto de estar mais perto ou mais longe, está praticamente sempre à mesma distância. Portanto, é quase um círculo. Portanto, o aquecimento não vem daí porque a órbita é estável. Claro, há as oscilações das estações do ano, mas a órbita é estável. Estável há milhões de anos. Se não fosse estável, não tínhamos aqui vida. Mas vocês já ouviram falar na idade do gelo? Já houve no passado. Portanto, aqui neste sítio onde estamos já foi muito frio, já foi muito quente. Houve períodos E há quem diga, alguns negacionistas das alterações climáticas, que digam sempre houve alterações do clima, houve alturas que foi mais frio, houve alturas que foi mais quente. Ora bem, de facto, o eixo da Terra, que tem aquela inclinação de 23 graus, tem um movimento muito lento, que faz com que em milhões e milhões de anos possa haver, e houve alterações, digamos, do clima global. Portanto, há alterações naturais do clima global devido a movimentos astronómicos muito lentos. Não é o caso do que está a acontecer. O que está a acontecer não é uma coisa lenta e no período que é indicado pelos cálculos astronómicos, que devia ser a próxima idade mais quente. Não, está a acontecer uma anomalia. Portanto, não é de uma causa nem do Sol, nem, digamos, do movimento do eixo da Terra. Isto é a correlação
entre as temperaturas que já têm picos e baixas há 100 mil anos, há 200 mil anos, por exemplo, o Homo sapiens há 200 mil anos, e nós conseguimos saber, os cientistas conseguem fazer coisas incríveis, conseguimos saber as temperaturas que eram há 200 mil anos. A partir de índices de fósseis, a partir de vegetação, a partir de até de bolhas de ar aprisionadas no gelo que ficaram intactas durante milhares de anos, conseguimos saber qual era a temperatura. E qual era até a composição do ar. E até sabemos qual era a percentagem de dióxido de carbono nessas alturas, e está ali apresentado em cima o dióxido de carbono, e sabemos que há uma relação entre dióxido de carbono e temperatura. Mas o que está a acontecer é uma anomalia. Não tem a ver com estes ciclos naturais. O Prémio Nobel da Física, e eu já vos disse que sou físico, do ano passado, estão vivos, porque é preciso estar vivo para receber o Nobel, não dão a mortes. Estão muito velhos, têm 90 anos, têm os dois mais... Um japonês, Syukuro Manabe, que nos anos 60... Quando apareceram computadores que podiam fazer cálculos sobre o clima, fez uma demonstração, digamos, computacional, que a temperatura aumentava. O Arrhenius não tinha computadores. Ele fez uma demonstração com cálculos que a temperatura aumentava mesmo com o dióxido de carbono. Há quanto tempo ele fez isso? Estão a ver? Ele tem 90 anos e fez isso quando tinha 30. Veja o tempo que demorou a ter o prémio. Mas hoje não temos nenhuma dúvida sobre a validade desses trabalhos. E depois, um pouco depois dele, continuou os trabalhos um alemão, Klaus Hasselbalch, são os dois da área da oceanografia, e chegaram os dois à mesma conclusão. Vocês estão a ver, anos 60, portanto, esta história das altas climáticas não é uma descoberta. Estão a ouvir-me ainda? Sim. Não é uma descoberta. Há muito tempo que... Assim é melhor, não é? Há muito tempo que sabemos que existe e sabemos as causas, portanto não é uma coisa descoberta ontem. O que estamos a descobrir cada vez mais é que o problema está-se a agravar. E por isso é que é mais consciência, por isso é que eu estou a falar aqui convosco. Se o problema não se estivesse a agravar, eu não vinha falar disto. Está toda a gente preocupada. Cá está o senhor, estão a ver, 90 anos bem conservados. Todo contente com o prémio. E, portanto, o que é que ele fez? Fez um modelo da atmosfera na vertical, só uma dimensão, em que vem a luz solar, a luz infravermelha vem, também considerou a circulação do ar e que depois, elevando-se, fica frio e há condensação, etc. Ele arranjou, digamos, um modelo matemático em que eu meto aqui a conclusão principal do japonês, porque é que ele ganha o prémio Nobel, porque ele, no computador, conseguiu meter mais dióxido de carbono ou menos dióxido de carbono. Ele mete e tira, como se tivesse uma torneira no programa de computador, mete e tira o dióxido de carbono. E disse, se passar para o dobro, a temperatura à superfície aumenta de 2 graus. Se passar para metade, diminui de 2 graus. E estão aqui as 3 curvas, mais 2 graus, menos 2 graus. As curvas, curiosamente, invertem-se lá em cima na atmosfera. Não sei se sabem, quando vão de avião, se forem, a temperatura lá em baixo, a temperatura lá em cima, a mais de 10 km, é muito baixa, menos 60 graus, mas depois aquece. Mas depois, quando sai da atmosfera, é mais... Os aviões já não vão acima de um pouco mais de 11 km e depois aquece. E faz diferença haver o dobro ou metade do dióxido de carbono, faz toda a diferença. E nós podemos medir, e o modelo está certo. E nós podemos medir, quer com satélites na alta atmosfera, e o modelo está certo. Foi assim que se ganha um prémio Nobel. Este é o alemão, também está bem conservado. E então ele fez um modelo já na superfície esférica e conseguiu, o que não é fácil, meter mais fatores, porque há uma diferença entre meteorologia e clima. A meteorologia tem a ver com variações do dia-a-dia. Há muitas modificações, aquilo que nós chamamos de ruído. E o clima tem a ver com dezenas de anos. E ele conseguiu fazer um modelo em que entravam as duas coisas. Entravam flutuações que são do dia-a-dia, mas conseguia ver tendências em dezenas de anos. Isto é a diferença entre meteorologia e clima. A meteorologia muda rapidamente, o clima muda lentamente. Então vamos ver o que é que ele concluiu. A mesma coisa agora com um modelo muito melhor.
ele conseguiu simular no computador, é assim que nós sabemos estas coisas, simulamos, e conseguiu, portanto, temos modelos para a física do clima, e pomos o dióxido de carbono natural, e por exemplo, onde há grandes emissões de dióxido de carbono natural nos vulcões, ainda agora houve um grande vulcão nas Canárias, e essas grandes explosões enviam muito dióxido de carbono para a atmosfera. E, portanto, a gente sabe que aumenta quando há uma explosão vulcânica. Conseguiu pôr o dióxido de carbono natural e conseguiu pôr o artificial. E faz toda a diferença. Se houvesse só o dióxido de carbono natural, principalmente dos vulcões, a temperatura da Terra estava aqui. Mas ela está ali. Está ali a realidade e está a simulação. Portanto, não consegue reproduzir exatamente as pequenas flutuações, mas a tendência está lá toda. É por isso que sabemos que a culpa é nossa. Por outras palavras, nós gostamos todos de viver aquecidos, gostamos todos de andar de um sítio para o outro, gostamos todos de, sei lá, ter eletricidade, não podemos fazer nada sem eletricidade, mas isso tem custos ambientais. E como, enfim, nós somos relativamente desenvolvidos, mas há muitos povos do mundo, em particular na China, que estão, digamos, a ascender de situações de pobreza para uma situação, digamos, de algum conforto. E isso obriga a gastar mais energia. Civilização, conforto, significa energia. Não há volta a dar. E vocês podem dizer, então, se há tanta gente no mundo a querer ser desenvolvida, como nós, não somos tanto como outros, mas como nós relativamente já somos, não podem, porque está a aquecer. Não, eles têm todo o direito. Eles têm todo o direito como nós tivemos. Não lhes podemos fazer sacrifícios que nós não fizemos. Então o que é preciso? É preciso arranjar alternativas para o fornecimento de energia que não envolvam as emissões. É essa a solução. Os modelos estão certos, não vou perder tempo com isso. Não é perfeito, mas tem as características principais. Portanto, não são variações naturais da astronomia, não são erupções vulcânicas, é a atividade humana. Já vos mostrei esta curva de subida da temperatura, chama-se curva em stick de hockey. Estão a ver porquê? Porque parece um stick e vê-se perfeitamente que está a aumentar. O aquecimento já vos disse que é desigual. O maior aquecimento está precisamente onde há mais gelo. Não sei se estão a ver os problemas que isto traz. Ora bem, o que é que a humanidade fez quando tomou consciência do problema? Existe um organismo mundial, que é as Nações Unidas, agora está à frente um português, António Guterres, mas ele está à frente recentemente, há 4 anos. Mas em 1988, não sei se vocês ainda não eram nascidos, em 1988. Nem parecido, não é? Ora bem, em 1988 foi criado um painel internacional intergovernamental para as mudanças climáticas, chamado IPCC. Esse organismo já ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2007. Mais de 1000 cientistas de todo o mundo. O que é que eles fazem? Eles não vão fazer investigação ao clima. O que eles vão fazer é reunir todas as investigações que estão feitas e compará-las umas com as outras. Todos os milhares e milhares de artigos e vão atualizando isso. Digamos, de toda a ciência que é feita muita ciência na saúde em todo lado, é o único sítio em que se junta tudo aquilo que se faz e se compara, para ver se há consenso. Portanto, o que é que os cientistas fizeram? Bem, vamos reunir todos os estudos e ver se estão de acordo ou não estão de acordo. Ele já fez 5 relatórios de avaliação. O primeiro serviu para a Conferência Cimeira da Terra no Rio, em 1992. O último foi de 2014, foi usado o chamado Acordo de Paris, que se calhar todos ouviram falar, que é um acordo para não aumentar, para reduzir as emissões, não aumentar, desejavelmente não aumentar mais de 1,5 graus nas próximas décadas a temperatura da Terra. Isso está em perigo, já vos vou explicar. Estes relatórios são públicos, podem encontrá-los na internet. E estes relatórios, além de dizer o que é que se passou até agora, fazem cenários e dizem, se aumentar X vai acontecer isto, se aumentar tanto dióxido de carbono vai acontecer aquilo. E isto é, reparem, mundial, internacional. Eles fizeram uma reunião, por exemplo, agora virtual, em que estavam cientistas ucranianos, estavam cientistas russos, e houve então uma coisa muito curiosa. A cientista ucraniana dizia, eu estou aqui na reunião, ainda tenho internet, mas se cair uma bomba eu posso sair da reunião. E houve uma posição corajosa de um cientista russo de São Petersburgo, que representava o seu país, que disse, eu, em nome individual, eu peço desculpa do que está a acontecer.
E isso foi uma atitude muito corajosa. Eu espero que não lhe tenha acontecido nada por aqui. Ora bem, este ano, vão ouvir falar, vai sair novo relatório, o 6º relatório, mas nós já sabemos o que vai lá ser publicado, porque há relatórios parciais que vão ser lá incorporados e as pessoas das físicas já entregaram a sua parte e está na base de tudo. Isto é a notícia do Prémio Nobel da Paz. Isto é um livro que foi publicado na Gradiva, numa coleção que eu dirijo Por que Confiar na Ciência. É uma professora americana que fez um estudo também muito interessante. Pegou em artigos sobre o clima publicados em 1993 e 2003 e viu, perante a afirmação que o clima está a ser afetado por seres humanos, quem é que discordava? 0% desses artigos, que não tomavam posição por um motivo ou por outro, que não se debruçavam sobre a questão. 15% apoiavam explícita ou implicitamente essa afirmação, 75% dos artigos. O que significa, o IPCC são estudos de análise de muitos artigos ao longo de muitos anos. Não há dúvidas na comunidade científica, vejam se percebem. Eu sei que o ex-presidente dos Estados Unidos disse, mas isso é uma patranha inventada pelos chineses para destruir a economia dos Estados Unidos. Como é evidente, ele diz essa asneira e diz outras tais. Também diz que a Covid não existia, ou que diz uma série de coisas, não é? E felizmente já não é presidente dos Estados Unidos, mas ainda está ativo. A última coisa, ouviram dizer a última coisa dele? De facto, isto é inimaginável. Diz que tinha uma maneira de resolver a guerra da Ucrânia. Como é que era? Pegava em aviões americanos, bombardeavam os russos, mas antes pintavam os aviões americanos com as cores chinesas. E depois os russos iam atacar os chineses. Está louco! Ora bem, é preciso também ver que há alguns cientistas que por vezes aparecem, com dúvidas, etc. Mas os cientistas são humanos e hoje está documentado que há cientistas a quem foi oferecido dinheiro por grandes companhias, até petrolíferas, para disputarem aquilo que é o consenso científico. Por outras palavras, há cientistas que se vendem. O facto de ser cientista não quer dizer que tudo aquilo que ele diga ou que tudo aquilo que ele faça seja certo. Mas a comunidade não se engana. Na comunidade há consenso. Ora bem, o que é que diz o 5º relatório, de 2014, que é o relatório que está em vigor? Bem, diz que a situação estava mal, a situação basicamente é aquela que eu vos descrevi, e os países com base nisso, 197 países, praticamente todos, os Estados Unidos assinou, mas depois veio o Trump e não ratificou, foi no tempo ainda do Obama, e agora os Estados Unidos voltaram, e diz assim, vamos fazer com que a temperatura média do globo não venha a subir nas próximas décadas, não interessa se são 2, são 3, são 4. Nas próximas décadas, o que interessa é que não suba acima de um certo limite. Não deve subir acima de 2 graus, mas preferencialmente deve ficar 1,5 graus relativamente aos níveis pré-industriais. Neste momento está 1,2. Estão a ver? Portanto, era desejável não subir mais de 1,5 graus relativamente aos níveis pré-industriais. Porquê? Porque acima de 1,5 graus é uma situação considerada catastrófica. Eu não vos quero assustar, mas assusto. Se subir 3 graus, que está fora destes cenários, não é? 70% da biodiversidade acaba. Não quer dizer que a espécie humana acaba, mas 70% das espécies vegetais deixam de poder existir. Agora imagina, o homem vai conseguir viver, tem de sair dos sítios do Equador, desse lado, e para sítios mais setentrionais. Portanto, todos nós seremos refugiados climáticos. Mas isto 3 graus, mas em 2 graus já é muito mau. E, infelizmente, 1,5 graus, esta meta do Acordo de Paris está em risco. A informação que vai chegar este ano é que, praticamente, é um desejo que não se concretiza. Problemas que estamos a ver. Frequência e severidade das secas. Ouvem falar de uma seca em Portugal. Como é evidente, uma seca num só sítio não prova nada. Mas a frequência das secas no mundo está a aumentar. Quanto maior, se subir acima de 2 graus, passa para o triplo o número de secas. Ondas de calor extremas. Não sei se ouviram falar numa onda de calor que houve no noroeste dos Estados Unidos e no Canadá neste verão passado. A temperatura que esteve no Canadá é uma coisa quase muito lá em cima. Estiveram 45 graus, uma loucura. Uma loucura. Ondas de calor extremas 5 vezes mais prováveis atualmente do que eram. Com o aquecimento de 2 graus, será 14 vezes mais. Chuvas extremas. Ouviram falar de grandes chuvadas com muitos mortos? Houve na Alemanha, ouviu-se falar menos, mas também na China no verão passado.
A evaporação é mais intensa, causa secas, mas o ar quente retém mais vapor de água e pode cair de repente. Tudo. Chuvas extremas estão a aumentar. Furacões estão a ficar mais fortes. E estão a causar mais chuva. E uma percentagem de furacões tropicais, chamavam-se tropicais, estão a atingir a Europa. Aliás, estão a atingir Portugal. Ouviram falar do furacão Leslie? Eu apanhei com ele. Estava numa festa de casamento ali perto da Figueira da Foz e o que é que acontece? Havia notícias que chegaram o furacão, não sabia exatamente onde e acertou e a minha mulher viemos para casa e viemos bem, a meio da festa, não acabámos a sobremesa, né? Aquilo demora, os casamentos demoram, viemos embora. De noite começou a tremer as telhas todas, aqui cá estar é mais longe, mas o furacão bateu um pouco a sul da Figueira da Foz. Já amortecido, mas bateu um pouco. As telhas voaram e nós no dia seguinte soubemos que alguns dos carros lá tinham ficado, apanharam com as árvores em cima. E portanto os furacões estão a ser frequentes e estão a chegar, furacões na Flórida existem, mas aqui é raro. Já viram algum furacão? Se calhar nunca viram, qualquer dia infelizmente vão ver. Nível da água do mar está a aumentar e agora tenho mais notícias. Mesmo que nós consigamos aqueles limites desejáveis, mesmo que fosse 1,5, há muito pouco a fazer relativamente ao nível da água do mar, que vai continuar a aumentar ainda que mais lentamente. Por outras palavras, não se prevê que isto deixe de subir o nível da água do mar nos próximos 300 anos. Portanto, cá está no interior. Mas se estiverem ali na região de Aveiro, daqui por 50 anos vão ter os pés mais molhados, porque a água vai, nas bacias hidrográficas costeiras, vai subir. Diminuição da biodiversidade, isto já vos disse, para assustar, 3 graus de aumento. Eu não quero que durmam mal, até porque há uma guerra e tal, mas 3 graus de aumento, uma razia de 60% das espécies. Ora bem, fogos, Portugal está particularmente exposto, porque havendo secas prolongadas, havendo ondas de calor, nós tivemos incêndios. Em 2017, houve um outro furacão que não bateu em Portugal, passou ao largo e foi bater na Irlanda, mas mudou completamente o regime de ventos em Portugal. Então imaginem que no dia 15 de outubro, se calhar lembram-se, no dia 15 de outubro de 2017, houve uma onda de incêndios em Portugal e também em Espanha que causaram 47 mortos. Eu estava no Algarve, lembro perfeitamente que não conseguia chegar, havia notícias que estavam a haver incêndios, mas não conseguia chegar a Coimbra. Ou antes, cheguei, mas por caminhos em que não podia, a Estrada Nacional a autoestrada estava interrompida, tive de ir por Tomar, Torres Novas, etc. Mas eu via fogos dos dois lados da autoestrada. E isto é uma consequência, digamos, da passagem à distância de um furacão. Reparem, estamos em outubro, 15 de outubro. E este é este furacão Ofélia, estão a ver? Vai apanhar a Irlanda. E aqui faz um regime de vento esquisito, que acendeia de repente, somado a uma seca que havia. Uma onda de calor, isto foi no ano seguinte, eu estava também, olha, desta vez estava aí para o Algarve em agosto. Apanhei 40 e, não sei se 5, 6 graus, foi o máximo que o meu carro já registrou no termómetro exterior. Eu já estive em muitos sítios quentes do mundo, mas a temperatura maior que eu tive foi em Alcácer de Sal. Se calhar alguém está lembrado, 2018, não foi assim há tanto tempo como isso. 15 de junho de 2017, aí houve um fenómeno meteorológico particular num certo sítio e houve dezenas de mortes neste sítio, de Pedrógão Grande, mas vejam a área florestal, e suponho que aqui em Castar também tem problemas de incêndios, o que aconteceu no ano de 2017. Felizmente, depois de 2017, diminuiu. Até diminuiu por uma razão muito simples, querem que eu diga, é que já não há mais para arder. Há ali uma zona de mação que já ardeu 3 vezes. E este é o tal furacão Leslie que isto é a Figueira da Foz. A Figueira da Foz que eu vos falei. Foi o furacão mais forte em Portugal desde 1842 e é a terceira vez que um furacão atingiu o território português, em toda a história de Portugal. Não é? Portanto, nós temos de começar a preocupar com isto. É a Figueira da Foz. Isto é o Leslie. Então, a festa de casamento é aqui. Aqueles noivos vão se lembrar sempre. Epá, até houve uma revolta no ar no dia em que nós nos casamos. Isto é a subida da água do mar.
parece que são poucos centímetros, mas acumulando as estimativas para 2100, estamos a falar de metros. E então, no sítio onde a costa é baixa, metros significa, eu penso em Veneza, metros significam inundação da cidade, desaparecimento da cidade. Isto é o plano da bacia do Mondego em 2050. Aquela zona que ali está terá alagada. Pode fazer desportos náuticos, quer dizer, eu diria que não é uma coisa agradável ter o mar a entrar para dentro da terra. Qual é a origem das emissões? Já falei nos gases de efeito de estufa. Isto é a subida dos gases de efeito de estufa, está desdobrado pelos vários tipos de gás. A maior parte, daqui até aqui, é o dióxido de carbono. 16% metano, certo? CH4. E depois há mais uns outros gases, óxido nitroso, que é uma coisa que aparece em adubos, fertilizantes, etc. E mais uns resíduos, outras coisas. Portanto, isto são os... Estão a ver, estão a subir, está tudo a subir. Estão a ver? A questão do dióxido do metano, a questão do metano está muito associada à pecuária, a gases emitidos pelo gado. Se é apenas, mas é significativo, 14% do total de gases de efeito de estufa. Enfim, está nos relatórios também do IPCC, põe-se a questão também de alterações na alimentação, porque, digamos, já vou mostrar, o gado, ou algum tipo de gado, tem emissões naturais, são emissões naturais de metano que contribuem para o efeito de estufa. Portanto, quais são as atividades que aumentam a temperatura da Terra? Olha, acima de tudo, fornecimento de energia. Tudo o que é centrais de energia, exceto as centrais eólicas, as fotovoltaicas, hidroelétricas e nucleares, todo o resto, combustíveis fósseis, carvão, em Portugal fechou agora a última, carvão, gás natural, petróleo, e nós precisamos de energia, agora com a guerra está-se a tornar um problema, acesso ao gás natural e ao petróleo, está a explodir o preço do petróleo, tudo isto causa emissões, certo? Transportes, eu vim para aqui de carro, causa emissões. Transportes, 13%, estão a ver? Indústria. A indústria tem processos que causam praticamente 20%. Agricultura e floresta, no seu conjunto, agricultura e floresta, está aqui incluída a pecuária na agricultura, também é muito significativo. Aliás, se formos somar, dá uma parcela bastante superior à da energia. Todas as atividades agrícolas, de uma maneira ou de outra, incluindo a utilização de adubos, etc., contribuem, os veículos que fazem a agricultura, tudo isso contribui. Portanto, nós precisamos nos alimentar. Na floresta está aqui incluído os prejuízos que há quando se faz a desflorestação, derrubo de florestas que está a acontecer, por exemplo, na Amazónia, e isso está aqui incluído, portanto, no aumento do dióxido de carbono. Em nossas casas também está aqui prédios comerciais e residenciais, 8%. Portanto, praticamente não há nada que a gente não faça que não tenha a ver com isto. Portanto, isto mexe com as nossas vidas. O problema é grave e mexe com todos os aspectos das nossas vidas. Quais são os maiores países que emitem? O principal é a China, por razões, a população é maior e está num processo, é o país que se está a desenvolver mais no mundo nos últimos anos. Certo? Isto é a União Europeia, Portugal está aqui. Apesar de tudo, Portugal não está mal nos rankings energéticos. Porquê? Porque a nossa energia, neste momento, mais de metade é energia, não utiliza os combustíveis fósseis. Mas é cara, isso não quer dizer que seja barato, sabem bem que é cara. Está ali os Estados Unidos, que é o segundo país, estão a ver aquela bola, que estão interessados em algum outro país, o Japão, os países mais industrializados, a Índia, os países mais industrializados, a Rússia está ali, são os que emitem mais. Portanto, desenvolvimento significa emissão de energia. E temos o problema do desenvolvimento para muita gente, o que significa a população da Terra está a aumentar. Somos atualmente 7 mil milhões. E prevê-se
que até ao final deste século vai estabilizar e é natural que deixa. Mas vai haver quase 10 mil milhões de pessoas. Principalmente na Ásia está mais ou menos controlado, onde tem havido um grande aumento, mas vai haver na África um aumento enorme. E isso significa na África, que é um sítio onde vai haver secas e etc., significa que vai haver cada vez mais refugiados climáticos. Pessoas que vão procurar outros sítios. Ora bem, isto é um relatório Isto são os cenários para o futuro. O cenário mais provável com os dados atuais, se tudo continuar como está, é este. Não sei se estão a ver, vai até 2100, está a estabilizar, mas ainda não começou a descer. Isto do dióxido de carbono. O que é preciso? Olha, um cenário mais favorável, que está eliminado, era começar a descer antes. Estes são cenários favoráveis que não são previsíveis. Atualmente previsível é isto. Quer dizer, tudo indica que até 2100 continuará a subir as emissões de dióxido de carbono. E depois há cenários terríveis. Os cenários 2 de cima significa, digamos, que não se tomam medidas limitativas de emissões. A temperatura média da Terra, está aqui o cenário mais provável, continuar a subir, embora não tão rápido como é que está, e o ideal seria isto, começar-se a baixar, estão a ver? O ideal seria isto. Estes não são cenários prováveis, o cenário provável é este. Vocês vão assistir a isto, toda a vossa vida vai ser feita nestas condições, vai demorar 20, 30, 40, 50 anos, toda a vossa vida até ao final do século vai-se viver mais. Também as boas notícias é que se vai viver mais. A longevidade humana, graças aos progressos, fizemos agora uma grande vitória, está a acontecer contra esta pandemia. Há 100 anos houve uma pandemia, as pessoas nem sabiam do que morriam, sabiam lá que existia um vírus. Quanto menos, nem sequer um genoma sabiam que morriam. Os vossos avós e bisavós aconteciam coisas que eles não sabiam o que é que estava a acontecer. Nós hoje sabemos, sequenciamos, fazemos vacinas em tempo recorde. Portanto, vai-se viver mais. É natural até que possam chegar até ao 2100, sei lá. Talvez. Faltam só 80 anos. Vão lá chegar. Não há problema. Mas vão viver esta questão. Vão viver esta questão. O aquecimento do planeta não se resolve num dia. Vai demorar décadas a ser resolvido. Ora bem, em Glasgow, juntaram-se as pessoas numa nova reunião para fazer o ponto da situação, foi agora em outubro, novembro. E qual era o objetivo? Era revisitar o Acordo de Paris e ver como é que estavam as metas. E resolveu-se, pela primeira vez apareceu a palavra carvão. Não se impediu o uso de carvão, porque a Índia opôs-se, não podiam viver sem o carvão. Mas pela primeira vez aparece um compromisso para limitar, a palavra é desacelerar o uso do carvão. E há um compromisso para um financiamento para dos países mais desenvolvidos para os países menos desenvolvidos. Por outras palavras, eles dizem, bem, se vocês nos pagarem, nós fazemos melhor. E eles até dizem que pagam, os países mais desenvolvidos, mas depois não pagam. Não têm pago. Tudo muito vago. Compromisso, só para dar a indicação, e estou a acabar. O número de países que se comprometeram a atingir emissões líquidas zero passou a 140, dos 197 países do mundo. A China prometeu que vai atingir o net zero, que é o nome de emissões zero, significa emissões que compensam as absorções, em 2060. A Índia prometeu 2070. Portugal prometeu 2050. Portanto, há um compromisso de cada país com certas metas. Mais de 100 países com 85% das florestas do mundo, incluindo Brasil e Indonésia, que estão a ter as maiores florestas, comprometeram-se a reverter a desflorestação até 2030, de deixar de desflorestar. Portugal assinou. Mas aqui temos os focos que estão a desflorestar. Mais de 80 países assinaram um compromisso global do metano, concordando em reduzir as emissões em 30% ao final da década. Portugal assinou. Mais de 40 países comprometeram-se a banir o carvão até 2040, mas China, Índia e Estados Unidos não assinaram. Portugal assinou. Aliás, Portugal já acabou com o uso do carvão para a produção de energia. Como a meta de Paris de 100 bilhões de ajuda aos países pobres falhou, novas promessas de ajuda financeira para mitigação foram feitas e adaptação, mas não estão ainda concretizadas. Portanto, eu ponho aqui o balanço, ou ponho aqui por palavras, o balanço. A temperatura global, se não se fizer nada, pode ir no fim do século a 2,7 graus Celsius. Se as promessas para 2030 que estão anunciadas se concretizarem, vai chegar no final do século a 2,4 graus Celsius. Se as promessas de longo prazo forem concretizadas, será 2,1 graus Celsius. E se forem excedidas, será no fim do século 1,8 graus Celsius, o que significa que passou-se aquela meta desejável de 1,5 graus Celsius nas próximas décadas. Está bem? O que é que podem fazer?
Bem, o António Guterres deixa-se fotografar num sítio que estará assim daqui por uns anos, numa ilha do Pacífico que estará assim daqui por uns anos. É uma foto real em que antecipa como terá a ilha nesse tempo. O António Guterres avisa, o Papa avisa, há uma encíclica que saiu em 2015, pouco antes do Acordo de Paris, e é uma encíclica feita com base no melhor conhecimento científico. Aliás, o Papa tem formação em Química, pouca gente sabe, mas ele tem um curso médio de Química e trabalhou num laboratório antes de entrar na Companhia de Jesus, nos jesuítas. E há manifestações de rua, já ouviram todos falar, esta é aquele slogan, como é que se chama aquela rapariga sueca? É a Greta Thunberg, que fez uma manifestação em Glasgow e a palavra é blá, 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 blá. Quer dizer, vocês falam muito, mas fazem pouco. Eu acho que ela, enfim, é útil em mandarem mensagens de aviso e representa uma geração que é a vossa. Eu só não acho bem que ela falte à escola por causa disso. Porque se ela falta à escola, nem fica a saber coisas sobre o dióxido de carbono, quer dizer, nem sequer sabe o que é o dióxido de carbono, falta à escola. Não é? Há vários livros, este é um dos últimos, Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, diz as soluções que temos e fala de uma coisa que pode acontecer, não estamos à espera porque é surpresa, há sempre inovações. Por outras palavras, a história da humanidade diz-nos que às vezes, quando tudo parecia que não havia solução, alguém se lembra de qualquer coisa que se pode fazer e a espécie humana é muito engenhosa. Portanto, isto são cenários com base naquilo que sabemos hoje. Se alguém inventar outra... E tem proposto coisas incríveis, desde fixar carbono no solo, usando tecnologias que não estão ainda aperfeiçoadas, até houve alguém que disse, imaginem, está a aquecer muito, então vamos impedir que a luz do sol chegue tanta. Põe-se aerossóis e funciona como um escudo, modificamos a atmosfera. Só tem um pequeno inconveniente, o céu em vez de ficar azul fica branco. E não sei se vocês querem viver sob um céu branco. Além de ser caro e poder ter outras consequências, fazer chamada engenharia do clima. Enfim, há propostas para tudo porque, digamos, está toda a gente a pensar nisto. O Bill Gates diz que a mudança climática é um problema terrível e necessita absolutamente ser resolvido, tem de ser uma grande prioridade e estamos de acordo. Portanto, o que é preciso fazer? Deixar de usar combustíveis fósseis, poupar energia, usar o menos possível e passar a usar energia hídrica, energia solar, energia eólica, energia de hidrogénio, energia geotérmica, energia nuclear. Eu sei que há uma grande disputa sobre a energia nuclear. O Bill Gates defende o uso de energia nuclear, não só defende o uso, como ele próprio investe na invenção de novas centrais mais seguras, etc. Além da energia nuclear convencional, estamos a provar a energia de fusão nuclear, que será em princípio limpa, sem reatores. Há um grande projeto no sul de França, em Marselha, que envolve todos os países do mundo, os países mais ricos do mundo, incluindo a China, a Rússia, os Estados Unidos. É dos poucos projetos científicos em que estão países em guerra uns com os outros e estão a preparar a energia do futuro, que é bom pensar que o clima afeta a todos. Aliás, não há fronteiras para o sistema climático. Essa história deste dióxido de carbono é meu e aquele não é teu, não. O dióxido vai para a atmosfera e é de todos. E, portanto, hoje há ecologistas a defender a energia nuclear. Porquê? Porque não tem emissões e hoje tornou-se relativamente seguro. Só que é caro, é um grande investimento. Por exemplo, no caso português, havendo muita energia alternativa, não é uma coisa que se recomenda. Mas, por exemplo, os franceses, que vão ter eleições em breve, o presidente Macron quer um reforço do programa nuclear das centrais nucleares francesas. A indústria de veículos automóveis está-se a desenvolver e prevê-se que daqui por pouco tempo, a maior parte, o meu próximo carro vai ser elétrico. Estou com um muito velhinho que ainda não é, mas nem sequer penso em comprar um carro que não seja elétrico, ou pelo menos híbrido. Portanto, isto vai acelerar, digamos, toda uma mudança na indústria. Há problemas nas casas e temos de pensar seriamente nisso. Porquê? Porque nós gastamos muito dinheiro em aquecer casas. Os que gastam e podem gastar, porque as casas não estão bem isoladas. E se houver regulamentos para que as casas sejam bem feitas, nós poderemos viver mais confortavelmente neles. Com certeza plantar e manter zonas verdes faz parte da solução, embora eu deva dizer que não é plantando uma árvore apenas o tamanho, quer dizer, não, pode dizer, vamos plantar árvores por todo lado, etc. Bem, o problema não é só plantar, é tratar ao longo dos anos as árvores todas, manter, etc. E é muito desigual, digamos, a contribuição das várias espécies agrícolas, e portanto não é uma coisa que
plantar o mundo não é uma solução fácil. Não é uma solução fácil. Nem sequer é solução. Deixa eu também dizer-vos uma coisa. Nós todos podemos fazer estas coisas, em parte pelo menos, podemos contribuir. Mas se não houver iniciativas políticas globais, o que cada um de nós faça na sua escala não chega. Por outras palavras, tem de haver iniciativas políticas. Por outras palavras, nós temos de ter governantes, seja onde for, que estejam conscientes do problema e que contribuam com soluções. Portanto, o problema é nosso no sentido em que temos de saber escolher quem nos represente. Mas isto não se resolve apenas com iniciativas individuais de cada um de nós. É de tal modo grande o problema que mesmo que eu faça o melhor possível e que cada um faça o melhor possível, não chega. Está longe de chegar. Ficamos com a consciência aliviada, mas chegamos à mesma com o problema. Na alimentação. Bem, na alimentação, há certo tipo de animais que contribuem mais para o metano e por isso algumas coisas estão a ser preparadas. Por exemplo, hambúrgueres vegetarianos, coisas desse ano. Pode haver dizer, não gosto de hambúrgueres vegetarianos. Olha, neste momento já há provas cegas e não se nota a diferença no sabor. Desenvolveram-se coisas. Para não falar de outro tipo de produtos alimentares. Há quem fale em carne artificial, fabrico de proteínas, etc., que não se distinguem das proteínas animais verdadeiras. O frango, com certeza, já agora o frango contribui muito menos do que outros animais para... Este é um livro de um jornalista, eu escrevi o prefácio, um jornalista americano, A Terra Inabitável, que é um bocadinho pessimista. Ele diz, pensamos que a mudança climática que é lenta, mas de facto ela é muito, muito rápida. Pensamos na mudança tecnológica que vai ser rápida, mas será lenta comparada com aquilo que necessitamos. Há, por outro lado, quem diga, isto é um outro jornalista e ativista ecológico, que está a haver um alarmismo excessivo, que não vai haver nenhum apocalipse. O que é preciso é haver consciência e atuar racionalmente para fazer soluções. Eu estou de acordo com ele. Nada vale pensar que o fim do mundo... Não vai haver nenhum fim do mundo. O que vai haver é um mundo diferente e nós, para o tornarmos mais agradável para nós, temos de estar vigilantes e atuantes. É só isso. E isso cabe, naturalmente, à vossa geração. Portanto, os jornalistas, ativistas ambientais têm a obrigação de descrever os problemas ambientais de uma forma honesta. Nem exagerando, dizer que há um apocalipse, nem dizendo que não há problema nenhum, porque há um problema sério. E, portanto, é muito importante que o público tenha a apreciação disso, estejam informados, falem com pessoas, porque isto vai ser o problema dos próximos tempos. E, portanto, vai haver uma reunião da COP27 no final deste ano, vai ser no Egito, e o problema está em cima da mesa. Agora fazem-se reuniões todos os anos, porque o problema está sempre em cima da mesa. O problema vai estar, digamos, sempre em cima da mesa, e esperemos que daqui por uns anos, quando vocês, daqui por 20, 30 anos, vocês estejam mais sossegados, estejam mais tranquilos do que podemos estar hoje. Mas tenho a certeza que com aquilo que hoje estamos aqui a discutir, que a consciência aqui também em Castro Daire aumenta e isso é importante que aconteça por todo lado do mundo, é também por isso que aqui vim. Muito obrigado pela vossa atenção. Alguma questão? Pode só levantar o braço que eu respondo. Queres? Diz. Tenho uma pequena questão. Para minimizar a libertação de CO2 pelos combustíveis fósseis, porque é que não utilizamos o hidrogênio, visto que é tão abundante na nossa atmosfera, porque é que não utilizamos em vez dos combustíveis fósseis? Sim, boa pergunta. É uma das soluções, eu pus lá o hidrogênio. E, de facto, há veículos movidos a hidrogênio. Há pilhas de hidrogênio. Veículos até coletivos. Isso existe já. O grande problema, porque é que o hidrogênio não se generaliza mais? Primeiro, o hidrogênio existe, por exemplo, na água, mas não existe em forma livre, é muito reativo.
O que significa que temos sempre de usar energia, e não pode ser energia convencional, está a ver? Por isso é que se fala no hidrogênio verde. É arranjar maneira de tirar, por exemplo, o hidrogênio da água, para depois voltar a fazer água, libertar de energia, mas temos de usar uma forma de energia para fazer a eletrólise da água, para tirar o hidrogênio da água, que não contribui ela para o processo, está a ver? E depois, portanto, temos de gastar energia para ter o hidrogênio. Ele existe, mas está ligado, está a ver? Temos de o desligar, para depois voltar a combinar, e aí há uma reação química que liberta energia, que é isso que fazem esses veículos. Mas pior do que isso, é que, infelizmente, é inflamável. O que significa que não pode andar com um carro com um veículo, com um tanque de hidrogênio. Esses carros que funcionam a hidrogênio, que têm hidrogênio, têm de meter o hidrogênio dentro de uma matriz metálica. Quer dizer, tem de ter, e que torna o carro também muito pesado, tem de haver um sítio onde o hidrogênio que é um átomo, que tem o núcleo mais leve, que é o próton, esteja guardado nos interstícios. E tem de haver maneiras de tornar isso absolutamente seguro. Carregar de hidrogênio, certo? E carregar de cada vez de hidrogênio, aquela matriz metálica, estão a ver? E usar o hidrogênio, tirá-lo de lá também de uma maneira segura. E é essa técnica que não está suficientemente segura para se tornar barata e acessível. Está claro? Portanto, é uma solução, mas tem os seus problemas. Aliás, não há uma solução mágica, nós vamos precisar de várias coisas ao mesmo tempo. Não há apenas uma solução, não é assim, vamos fazer agora isto para os transportes, não. Nós vamos fazer várias coisas. Em particular, eu sei que há muita gente que se opõe, mas nós vamos precisar de carros com baterias. E eu não vejo qual é a solução a não ser ter baterias, que neste momento as melhores são as de lítio. Portugal, felizmente, é o 6º país do mundo com mais reservas de lítio. E, portanto, não podemos deitar fora. Temos de aproveitar com cuidado. Eu não sei se há aqui algum problema de lítio perto daqui, mas eu sei que há oposição em alguns sítios do país, aquilo trata-se de pedreiras, de alguns sítios do país. A questão é, nos vossos telemóveis também têm baterias, mas querem desistir dos telemóveis? Podem desistir, eu não me importo. Se as pessoas que são contra as baterias não deviam usar telemóvel. Não é? Isto também está em pilhas, pá. Estas são pilhas normais. Mas aí são de lítio, as baterias que estão no telemóvel. Mais outra questão? A minha pergunta é como é que podemos assegurar que todos os países vão implementar as medidas? Não podemos. Temos de desconvencer a diplomacia e não é nada fácil. Um dos problemas que estamos a ter é precisamente esse. Reparem, a Índia recusou-se a dizer que acabava com o carvão. Porquê? Porque depende muito do carvão. Já agora, a China, que é o país que está a emitir mais, muita da energia da China, que está a tirar mais gente, digamos, da pobreza para a classe média, muita da energia da China é carvão. As centrais são a carvão. Por outras palavras, aquela gente, se não tivesse, não teria eletricidade, se não tivesse o carvão. E, portanto, nós não podemos obrigar. O que é que podemos fazer? Podemos apenas esperar que a tecnologia de energias alternativas se desenvolva de modo suficientemente rápido para ser economicamente competitiva. Porque as pessoas também não se importam de mudar de energia, os países, se não pagarem mais. Porque se pagarem mais, toda a gente quer dizer, todos nós somos humanos. Se está aqui uma fonte que custa X e está aqui outra que é ecologicamente limpa e custa o dobro. Quem é que vai usar a que está ecologicamente limpa? Custa o dobro, não um bocadinho mais. E, portanto, o que é preciso? Bem, que todos os países tomem consciência, por isso é que servem estas reuniões. Por isso é que o IPCC é internacional e tem todos os países, incluindo países em guerra, como a Ucrânia e a Rússia. E é preciso que não há um governo do mundo, mas por acaso, não é por acaso, houve de facto esforços para que as Nações Unidas tivessem aqui uma espécie de representação do mundo. Não havendo um governo do mundo, há pelo menos uma Assembleia do Mundo. Para este problema há uma Assembleia do Mundo. E os países que não cumprem não podem dizer que não sabem.
O que eles não têm é a maneira de, dizem eles, de poder cumprir. O caso da Índia é muito claro, nós não podemos desistir do carvão e muitos outros não podem desistir de formas de energia convencionais. O que é que se pode fazer? Olha, por exemplo, os países ricos pagarem aos países pobres para poderem introduzir lá novas tecnologias que façam aquilo que é um chavão, mas que se chama transição energética. Mas nós estamos dispostos a pagar? Quer dizer, nós não somos ricos, mas há gente muito mais pobre que nós. Portanto, estão a ver a dificuldade do problema. O problema é político, o problema é social, o problema é económico. Não é isso. Por outras palavras, uma coisa é a ciência. Outra é a tecnologia, que é a aplicação da ciência para resolver questões do homem. E outra ainda são as questões humanas, que são muito mais complicadas. Aquele alemão, Hasselmann, perguntaram-lhe: até qual é a solução? Você que estudou isso, sabe que é o dióxido de carbono, fez os modelos climáticos, etc. E ele disse: os meus trabalhos já me deram tanto trabalho, foi tão difícil ao longo de tanto tempo, não me peçam coisas que para mim são impossíveis. E, de facto, as outras questões não são com os cientistas. São connosco, e não digam que é apenas com os políticos, são connosco. Por outras palavras, se ouvirem um político a dizer asneiras, e ainda ousar, façam o favor, de não votarem nele. Vocês estão num sítio e ainda se podem votar, porque há sítios em que não se pode votar. Mais de 50% da população mundial não tem sistemas democráticos. E já agora, dos outros 50%, em grande parte é pseudo-democrático. Quer dizer, há eleições formais, mas não há verdadeira liberdade. E, portanto, apesar de tudo, estamos numa ilha em que podemos dizer, por exemplo, eu disse aquilo que disse sobre o presidente americano porque posso dizer. Se eu estivesse na Rússia, não podia dizer sobre o presidente russo. Ia preso. Aqui ainda podemos dizer sobre os nossos dirigentes, e o que é um grande avanço. E, portanto, vocês tentem, acima de tudo, preservar a liberdade, que é um bem precioso. Vai fazer agora, muito em breve, acho que é este ano, acho que é já agora em março, não é? Mais de 48 anos que temos democracia. Ora bem, o período anterior de ditadura foi de 48 anos. De falta de democracia foi de 48 anos. Pela primeira vez vamos ter um período que excede o anterior em tempo. E em breve terão os 50 anos do regime democrático. Daqui por 2 anos. E, portanto, é melhor resolvermos este problema por acordo em democracia do que resolver este problema. Por exemplo, a guerra que está neste momento a existir na Ucrânia só agrava isto. Tudo. Porque uma guerra é sempre fonte de emissões, e não é apenas isso. É todo o circuito que está de abastecimento energético está rompido. E depois colocam-se novas questões. Por exemplo, telefonaram-me várias vezes, jornais, televisões, etc., porque há uma central nuclear que foi ocupada por tropas russas, Zaporizhzhia, e a questão é, os soldados russos ou os oficiais não sabem mexer naquilo. E ele tem técnicos altamente especializados para tratar uma central. Se mexerem naquilo de uma forma, digamos, que não é adequada, pode eventualmente, já não estou a falar de um perigo, que esse não existe tanto, de que ele está bem defendido com botão. Mas o perigo não é tanto, digamos, de haver uma fuga radioativa por haver uma brecha no edifício, mas como até os próprios ucranianos disseram que havia um perigo enorme, não. O perigo é uma má regulação da central. Se não houver o pessoal técnico habilitado, aquilo não é conduzir um automóvel. E os processos que se põem de parar a central são processos lentos, que é preciso energia, já agora, para arrefecer, etc. E, portanto, é algo preocupante estarem a fazer um cenário de guerra num sítio que é de uma central civil de abastecimento de energia. E, por outro lado, não é só centrais nucleares. Por exemplo, a Alemanha cancelou um projeto de um novo gasoduto que vinha da Rússia, que estava muito dinheiro investido aí, e o gás natural, apesar de tudo, é um gás, eu sei, que emite dióxido de carbono na combustão dele, mas é dos melhores, até há quem considere uma solução verde. É muito melhor que o carvão e muito melhor que o petróleo. É muito menos emissões o gás natural. E nós, já agora, fiquem a saber, importamos gás natural também da Rússia. E, portanto, todos esses sistemas ficam, como é que eu ia dizer, podem ficar com interrupções, e o que nós vamos assistir aqui, já estamos a assistir a um aumento em geral dos combustíveis, e significa aumento de preços em geral.
A guerra não ajuda nada, nenhuma guerra ajuda em coisa nenhuma, mas este problema ainda menos. Outra questão. Eu queria perguntar porque é que... Eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que eu não percebi na sua apresentação, Sim. que era porque é que é nos polos que a subida da temperatura está a ser mais acentuada? Tem a ver com a maior presença. Para já, tem a ver com a maior presença de massa de terra no hemisfério norte. A absorção do calor tem a ver com a superfície da terra. Ser terra ou ser mar. E se reparar, a maior parte do hemisfério sul é mar. Isso faz com que o hemisfério norte seja maior setor de calor do que o hemisfério sul em geral. E aquela zona ainda por cima de ser sólida e ser gelada implica maior branca, implica maior absorção de calor. Está a ver? Portanto, tem a ver com a natureza da superfície que cobre a terra. Portanto, naturalmente, os sítios polares, quer em cima, quer em baixo, são mais frios. Mas também é verdade que o facto de ter haver essas grandes massas no Canadá, toda à volta na Sibéria, toda essa zona, é os sítios onde neste momento se está a notar mais o aumento de temperatura. Certo? E, portanto, gelos por exemplo, gelos entre o Ártico e a Rússia do Norte, a Sibéria, esses gelos praticamente estão a desaparecer. Estão a ver? É o sítio, de facto, onde se está a notar mais. E tem a ver com a natureza daquele terreno ser terreno gelado. Certo? Pode-se perguntar, também se nota na Austrália? Peço desculpa, também se nota na Antártida? Sim, também se nota na Antártida, mas não tem a mesma extensão, não tem a mesma escala. Portanto, o hemisfério norte está mais sujeito devido à natureza da superfície da Terra. Outra questão? Como há bocado vimos no gráfico que a produção de carne bovina e da pecuária afetam muito também a poluição, contribuem para a poluição. Sim. Eu não lhe chamaria bem poluição, porque nós associamos a poluição a gases tóxicos. O dióxido de carbono não é tóxico. É respirável, com certeza. Para as plantas é bom. Para nós é respirável, mas eu não chamaria poluição. Há quem lhe chame poluição. Eu chamaria um gás de efeito de estufa que eu até já vos disse que é útil. Estar na atmosfera. O problema é estar a mais, percebe? Portanto, eu não lhe chamaria poluição uma coisa que existe naturalmente e que é útil. Está a perceber o que eu quero dizer? É só a palavra poluição, porque se põe aqui uma fábrica a emitir coisas tóxicas e venenosas até, eu chamo isso poluição. Aqui chamo a um gás de efeito de estufa que, se for a mais, aumenta o efeito de estufa. Portanto, não lhe chamo... Cuidado, porque é diferente de pôr... Nós também temos problemas de poluição, mas são coisas diferentes, que têm de ser regulamentadas, etc. Diga. Mas se, por exemplo, as pessoas veganas e vegetarianas contribuem minimamente para essa diminuição? Pois. O número de... Boa pergunta, a pergunta é interessante. O número de pessoas vegetarianas e veganas é um caso extremo, como sabem, há todo um... É relativamente pequeno no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde há melhores estatísticas, não chegam a ser mais de 3%. No entanto, tem tendência a aumentar. Em particular, as pessoas estão, neste momento, a fazer mais consumo de vegetais e a escolher o tipo de carne branca em vez de carne vermelha, etc. O próprio relatório do IPCC já falaram nisso. O último relatório do IPCC fala nessa questão da alimentação. Se me disser que essa contribuição é pequena, claro que é pequena. Estamos a falar de 3% de todas as pessoas, estão a ver que não estão a... Mas, apesar de tudo, nós temos de dizer que existe um gás chamado metano e sabemos que faz parte do processo fisiológico do certo tipo de gado. A emissão desses gases tem a ver com a forma como o estômago delas funciona. E, portanto, eles são produtores naturais de metano, sempre foram. E, portanto, nós desenvolvemos esse gado, é um gado, de algum modo, doméstico, no sentido em que nós o cultivamos, para o nosso consumo de carne. Se continuar, digamos, a aumentar o consumo de carne, o que é lícito esperar até de pessoas que não tinham acesso a bifes, etc., e que se foram desenvolvendo,
pode haver um problema, mas respondendo concretamente à sua questão, o contributo das pessoas vegetarianas para o clima é, apesar de tudo, extremamente pequeno, não é? Mas isso não quer dizer que uma pessoa nem será a principal maneira de resolver o assunto, não sei se perceberam. Os 14% do metano são nada comparado com o resto dos 80 e tal por cento do resto. Portanto, o sítio onde nós temos de trabalhar é... Olha, qual era a primeira medida que devia acontecer? Era proibir, pura e simplesmente, as centrais que usam combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Ou se não pudesse proibir, que taxassem, pusessem um imposto. Mas isso, como sabem, está a pôr, não é fácil, porque é fácil dizer, por exemplo, é relativamente fácil dizer num país desenvolvido, já não é fácil, se for uma medida política num país desenvolvido, já não é fácil dizer isso num país subdesenvolvido. Está bem? E, portanto, tem um contributo pequeno, não é significativo. Agora, tenho de dizer aqui, se me perguntar se eu como carne, gosto muito. Mas percebo perfeitamente quem não gosta, e se tiver com uma pessoa que não gosta, que seja vegetariana, eu como com ela. Não espero que ela faça como comigo. Eu como com ela. É um gesto de simpatia. E, portanto, se me faltar 1, 2 dias, não há problema nenhum. Se hoje o almoço for vegetariano, eu aceito com todo o gosto. Bom dia, desde já. Bom dia, olá. A maior parte da família da parte do meu pai é muito ligada à agricultura. Sim. E um dos meus tios vende legumes no mercado e ganha dinheiro com isso. É a única forma que ele tem de ganhar dinheiro. É normal, sim. Ele tem que usar os produtos químicos, senão não ganha dinheiro, porque claro, as plantas morrem todas. Qual é a alternativa que ele pode fazer? Sim, boa pergunta. Nós temos o negócio do tio eu não sei responder porque é uma consulta que eu não consigo ir neste momento, não tenho dados suficientes. Mas é o problema em geral da agricultura sustentável. Nós estamos a aumentar o número de população e também a área disponível para a agricultura não está a aumentar, pelo contrário está a diminuir, com a desflorestação, etc., está a diminuir. Portanto, o problema é como é que a gente com menos terra consegue fazer comida para mais gente. É esse que é o problema. Aí os adubos são de certeza parte da solução e tem sido, mas como é evidente há adubos e adubos, quer dizer, temos de escolher adubos, fertilizantes, vamos chamar-lhe assim, temos de escolher fertilizantes que sejam, digamos, já disse que alguns fertilizantes têm problemas de emissão de óxido nitroso, temos de escolher os melhores fertilizantes. Temos de ter, acima de tudo, vou-vos dizer qual é, evitar ao máximo possível as perdas. Perdas no circuito alimentar a todos os níveis, na produção, no transporte, no consumo. Eu não disse isto, mas é muito importante. Ajuda a todos se nós que conseguimos consumir não deitarmos fora. A poupança que nós conseguimos fazer energética a todos os níveis, não deitando nada fora, é extraordinária. E, portanto, não sei o problema do tio, que isso é muito difícil, não me pergunto. Sei que o problema da agricultura, temos de ter soluções tecnologicamente mais evoluídas para conseguir produzir mais em menos terreno, melhores fertilizantes, melhores práticas agrícolas, portanto, fazer uma agricultura sustentável, chama-se assim, e já agora falar de uma coisa que é tabu, em particular na Europa, noutros sítios do mundo não é, mas é o uso de organismos geneticamente modificados, porque consegue-se, com esses organismos cujo perigo não está aprovado, consegue-se fazer uma agricultura, digamos, mais sem pragas, não é? Que é um dos problemas. Portanto, não sei se sabem, mas neste momento os produtos alimentares que produzimos em todo o mundo, à escala global, são mais do que suficientes para alimentar a humanidade. No entanto, há ainda gente a passar fome, a extrema necessidade do mundo, e lá está a aumentar, infelizmente está a aumentar nos últimos anos. Pensámos que não, teve a diminuir e neste momento está a aumentar. Não estou a falar da guerra agora, estou a falar de problemas do mundo que fazem com que... E o problema é sempre a distribuição. O desperdício e a distribuição. Por outras palavras, nós fazemos comida suficiente para toda a gente,
mas nem toda a gente tem comida suficiente. E, portanto, eu não sei responder à questão agrícola pequena dali, mas temos de, cada vez mais, fazer aquilo que se chama agricultura sustentável, que é uma agricultura que não causa emissões. E há técnicas novas, há uma série de coisas que se podem fazer, misturando espécies, fazendo regas. Por exemplo, um dos problemas que causa emissões é a questão da rega. Tem-se para motores, para distribuir a água, etc. Isso há sistemas até tecnologicamente inteligentes. Por exemplo, nós podemos ter hoje, como temos, sistemas de satélites que avisam da meteorologia, melhor aproveitamento da água que cai, pôr sistemas de rega mínimos, gota a gota, etc. Tudo isso são sistemas tecnologicamente evoluídos que estão a fazer andar a agricultura, transformando numa atividade mais sustentável. A agricultura vai ser precisa, vai continuar a ser precisa, nós temos de comer, mas temos de pensar numa agricultura que seja sustentável, o que significa que ponha menos emissões. Mas a agricultura não é, enfim, eu disse ali que tem ali uma parte substantiva, mas daquela parte substantiva tem muito a ver com pecuária. Estão a ver? O tio não tem vacas, pois não, tem, vive disso? Eu gostando muito de bife, mas acredito que vai haver uma diminuição. Alguma outra questão? Eu, aqui. Sim, diz. Então, nas aulas de filosofia, eu estudei a perspectiva de um filósofo em particular sobre as ciências. Popper tem uma teoria sobre as ciências empíricas que diz que para que uma teoria seja científica, tem de ser falsificável. Sim. Então, esta teoria... Falsificável, o que significa que pode ser dada como errada. Exatamente. Então, esta teoria sobre o aquecimento global antropogénico não pode ser falsificável, certo? Pode. Ok. Como? Então, é como em tudo na vida. Você acredita que a meteorologia vai amanhã prever o tempo aqui? Não, exatamente. Vai. Mas, ok. Vai. Eu sou físico, eu sei que uma pressão alta e uma pressão baixa, o vento vai a massa de ar desloca-se da pressão alta para a pressão baixa. Isso é uma lei da física. E é com base nessas leis que a meteorologia funciona. Olha, se não houvesse meteorologia, nem sequer havia aviões. E, portanto, é absolutamente falsificável. A meteorologia é uma ciência. E que a meteorologia é também uma ciência, é falsificável. Nós podemos validar os modelos ou não podemos validar os modelos. E os modelos que estamos a falar são modelos que nós até conseguimos fazer previsões sobre o passado e as previsões estão de acordo com os modelos. Vejam se percebe. Portanto, é absolutamente... Não estou a dizer que é infalível. O que eu estou a dizer é que não temos melhores modelos. Puseram-se todas as objeções aos modelos, que é isso, tentar falsificar, e os modelos bateram certo. Portanto, o Popper tem razão. Para poder ser ciência, é preciso que a negação possa ser contrariada, e a negação disto tem sido contrariada. Ok, então o doutor é mais kuhniano ou popperiano? Mais quê? Kuhniano, então defende mais... Kuhniano? Sim. Para já essa oposição, boa questão. Eu sei que opõe as duas pessoas, mas eu acho que estão em níveis completamente diferentes. O Thomas Kuhn é um filósofo da ciência, é mais historiador da ciência que filósofo da ciência. E o Thomas Kuhn defende uma coisa que a mim parece absolutamente exagerada. Ele defende que há uma mudança de paradigma sempre que se dá um salto, digamos, para uma nova teoria científica. Isso não é bem assim. Por exemplo, a teoria quântica, que ele estudou e que está nos seus livros, que aparece em 1900, se foi feita por físicos que conheciam bem a teoria anterior e articula-se de algum modo com a teoria anterior. Portanto, não há esse salto que ele diz de paradigma, etc. Eu acho que as teses do Thomas Kuhn têm sido francamente exageradas. Pelo contrário, e num outro plano, não quer dizer que tenha dito a última palavra, porque pode sempre fazer filosofia, mas o Popper, de algum modo, traçou o que é a ciência quando diz que há certas afirmações que podem ser desmentidas com base nos factos, empiricamente. É o caso da climatologia, da meteorologia, da climatologia. Isso é ciência. Mas há certas coisas que não podem ser falsificadas, por exemplo, a astrologia. As pessoas do signo Gêmeos vão se sentir bem na quinta-feira. Vocês acham que isso pode ser falsificado? Pode. É tudo falso, nesse sentido. É tudo falso. Portanto, há coisas que são ciência, há outras coisas que não são ciência. Nem tudo, isto é importante, nem tudo tem que ser ciência. Nem tudo na nossa vida é ciência.
A filosofia em particular não é ciência. Se me perguntas entre os dois, para que lado qual é o autor que eu prefiro e tenho mais livros, prefiro o Popper. Eu acho que nem estão no mesmo paralelo. Então, os paradigmas acabam por ser comensuráveis. Quais paradigmas? Os paradigmas científicos, não há aquele salto e depois não é como se pudéssemos dizer... Para mim acho que não. Para mim acho que eu estou a dizer a minha posição sobre isso. Daquilo que eu conheço de Thomas Kuhn, eu acho que tem sido francamente exagerado a defesa que fazem das posições dele. Eu acho que não existe para já a linguagem que ele usa de paradigmas. A ciência está sempre a avançar e avança todos os dias. E é sempre, ao contrário do que ele diz, que é por grandes saltos, etc. O Copérnico, ele estudou também o Copérnico. A ciência avança todos os dias por pequenas contribuições. E as coisas são comensuráveis, ao contrário do que ele diz. Por outras palavras, pode-se sobrepor. A ciência é uma construção. O que a gente vai pôr a seguir tem de encaixar naquilo que se conhece. Ele diz, não, há umas grandes revoluções. Ele põe a ênfase na revolução. E eu ponho a ênfase na continuidade. Okay. E desculpem eu ser um anticuniano hoje. Ok. Também eu venho aqui para provocar discussão, também não é para dizer... Mas acho muito bem que se estuda o Kuhn. Mais outra pergunta? Estejam à vontade, porque daqui a bocadinho temos de ir ao prato vegetariano e já não há. Já não há espaço para perguntas. Última pergunta, quem é que quer... Sim. Durante esta apresentação falou-se na solução dos carros elétricos e no seu conceito eu concordo que realmente eles podem ser uma solução. No entanto, questiono-me que se com o aumento do consumo de energia por parte da sociedade humana, isso não irá tornar-se num problema, porque se todos nós comprarmos um carro elétrico, aumentamos esse consumo, não vamos ter que recorrer consumo de quê? De energia. Sim, mas é reciclável. Mas será que não vamos, se todos nós comprarmos se aumentarmos esse consumo de energia... É muito melhor do que usar os atuais veículos. Sim, porque está sempre a tirar coisas da terra. Sim. Energias não renováveis, o petróleo acaba, o gás natural acaba, a bateria não. Pode ter um tempo útil de vida, mas a bateria é, do ponto de vista ecológico, muito melhor. Não estou a dizer que seja perfeito, tudo tem inconveniente, não vai durar a vida toda, nem há nada que dure a vida toda. O que eu estou a dizer, qualquer coisa na vida tem vantagens e desvantagens. E as vantagens de um carro elétrico, por algumas desvantagens que encontre, compensam de longe as desvantagens. Isto era mais... Isso não pode tornar-se no problema em termos da produção de energia, senão iríamos ter que recorrer mais a soluções como... Mas é reciclável, não sei se está a ver. Sim. Carrega. Repare, tem eólicas ou fotovoltaico. O fotovoltaico, se conseguimos desenvolver mais, é ótimo, porque é uma energia limpa, absolutamente limpa. O problema do fotovoltaico é que o rendimento é muito baixo. Tem de estar sol e o rendimento é muito baixo. O eólico é mais problemático. Porquê é que o eólico é mais problemático? Porque nem sempre está vento. E nós precisamos de utilizar energia no sítio onde é produzida. Não temos sítio para... Pode-se acumular, mas precisa de baterias. Tem de ser imediatamente consumida ou transportada. E, portanto, o eólico, quando não está a dar, é um prejuízo. E temos a hidroelétrica, mas a hidroelétrica, se repararem, em Portugal está muito explorada, não há muito mais sítios para fazer barragens e neste momento os próprios ecologistas que antes defendiam as barragens estão contra as barragens e eu percebo porquê, porque altera todos os ecossistemas naturais, faz deslocar gado, faz deslocar pessoas, transforma a paisagem completamente, deixa de haver certo aproveitamento agrícola, claro, passa a haver água, mas deixa de, por exemplo, a paisagem muda completamente e, portanto, há ali uma alteração que pode ser drástica. Aliás, já agora, as pessoas temem muito o problema das centrais nucleares. Não deviam temer tanto, porque já arrebentou na China uma vez, há alguns anos, encontram na Wikipédia, uma central hídrica que causou muito mais mortes que qualquer central nuclear até hoje. Mas muito mais. O maior desastre foi de Chernobyl, morreram 50 pessoas, as outras não sabemos quanto é que terão morrido, mas os cálculos indicam que não foi assim tanto. Em Fukushima não morreu ninguém já agora. Portanto, os japoneses portaram-se muito disciplinadamente, organizaram-se, trataram do assunto e não causou vítimas mortais. Mas já houve desastres em centrais hidroelétricas com dezenas de milhares de mortos. E, portanto, mas imagine que tem uma central, digamos, dessa. A energia é abundante, a energia é limpa
e alimenta-se e anda no carro à custa disso. Porque a eletricidade carrega as baterias. A bateria é apenas um trajeto para conservar a eletricidade a partir da origem que a propôs limpa. Portanto, eu não estou a ver qual é o possível inconveniente. Neste momento ainda é o preço. Dizem-me assim, ao fim de um certo tempo de vida, as baterias acabam. Com certeza, o próprio automóvel acaba. As casas, ao fim de um certo tempo de vida, também têm alguma dificuldade em manter-se. Mas isso é um problema que se resolve, é um problema menor comparado com o problema de estar sempre a emitir dióxido de carbono cada vez que uma pessoa está a usar uma combustão química. Percebe? Portanto, não há soluções mágicas. Não viveremos nunca no paraíso. Mas temos de evitar viver no inferno. Irmã, pode ser? Sim, se faz favor. Então, boas perguntas. Eu quero-vos dar os parabéns, porque estão a colocar perguntas que representam boas questões. Eu queria perguntar, tendo em conta o contexto social no qual nos encontramos, o que é que nós, como jovens, podemos fazer, assim, exemplos mais objetivos para solucionar este problema? Eu disse-vos há pouco. Olha, calma, isto não é... Sim, mas calma. Tudo o que puderem poupar de energia, poupem. Tudo o que puderem, eu repito, tudo o que puderem poupar de energia, não gastem energia, mas tenham o aquecimento ligado, desliguem-no. Aqueçam só um bocadinho, desliguem a seguir. Tudo o que puderem poupar de energia, poupam. Não estão apenas a poupar a vossa carteira, estão a poupar o planeta. Todas as oportunidades que tiverem, sei que vocês não têm a possibilidade de controlar tudo na vida, não sabem de onde vem a vossa energia para a vossa casa, mas se tiverem alguma oportunidade de poder contribuir para fazer qualquer tipo de instalação de energia que substitua a queima de combustíveis, façam-na. Estão a ver? Encorajem os vossos pais, vocês podem não ter poder de decisão, encorajem os vossos pais, encorajem os vossos amigos a fazer isto. Isolamentos de casa, decisões que têm de tomar em família. Pode custar algum dinheiro fazer isolamento, mas o que se perde... Reparem uma casa que está mal isolada, não sei se estão a ver qual é o problema no inverno. É que está um aquecimento ligado e não aquece nada, porque está permanentemente a aquecer o exterior. Tudo o que for investimento em vidros duplos, em isolamento de portas, etc., são boas contribuições. Vocês, como jovens, podem dizer assim, mas não somos nós que tratamos disso, mas fazem parte das comunidades familiares, contribuam para essa solução. Às vezes o investimento nisso vale mais do que o investimento noutras coisas, porque contribui para o vosso conforto. E a questão do cuidado com zonas verdes, a senhora vereadora do Ambiente da Câmara com certeza concordará comigo, que é fundamental, quer dizer, onde houver zonas verdes, manter as zonas verdes, aumentar o número de zonas verdes. E está a ver que nem falei no vegetarianismo, que eu não sou, e portanto seria um bocado falso se eu tivesse a defender soluções nas quais eu próprio não estou comprometido. Mas tudo isto, agora também vos disse, eu sou honesto, eu não engano ninguém, sou cientista, não sou político. Alguns políticos infelizmente enganam. Mesmo que vocês façam estas coisas todas, porque têm consciência e sabem, têm conhecimento, não chega. Porquê? Porque isto é um problema de tal modo grande que é preciso decisões a uma escala... Vocês, em vez de serem jovens portugueses, eram jovens chineses e faziam isto. Não chegava para resolver o problema da China. Estão a ver? Isto é para saber a verdade. Mas há uma contribuição que vocês também podem fazer que não está aqui. É informarem-se e manterem-se informados. É isso que estão a fazer hoje e é isso que vão procurar a fazer. Há muita gente também com informação errada. Há muita informação que circula, ainda há negacionistas que espalham informação errada e vocês podem-nos perguntar, mas porquê? Mas como? E para isso servem, digamos, os conhecimentos que adquirem na escola. Portanto, a escola serve para isso, para preparar para a vida. E, portanto, uma contribuição que queiram dar, olhem, aprendam na escola, mantenham vivos os conhecimentos que adquirem na escola e nunca os percam, porque isso... Vocês na escola o que é que aprendem, entre outras coisas? Aprendem a viver em conjunto, com certeza, mas aprendem também a usar a racionalidade. E nós o que é que precisamos para isto? Nós precisamos, acima de tudo,
estou a falar da humanidade toda, usar a nossa racionalidade em conjunto. A nossa espécie chama-se Homo sapiens. Sapiens significa sábio. Por vezes não parece, mas nós, se formos fiéis ao nome da nossa espécie, eu estou confiante, estou otimista que vamos resolver isto. Somos sábios, então temos de o provar. Ainda há outra? É fora. É fora, tá. Eu não sou aluno, sou professor e nem sequer sou da área. Muito bem. Mas há uma pergunta que me tem feito muito, e eu aproveitava a presença do professor para dizer a sua pergunta, que é esta questão da energia eólica. Como toda a gente vê, já ninguém liga a isso. Nós temos milhares de torres eólicas à nossa volta, já são milhares delas. Eu moro na zona do Caramulo, a minha serra está empestada entre aspas. Todo Portugal está cheio disso. Exatamente, empestada entre aspas, não é que aquilo nos torna, mas gostava mais da serra sem aquilo. Mas pronto, mas se aquilo é bom. Só que a minha fatura de energia elétrica cada vez está mais alta. E as pessoas perguntam, o meu filho pergunta-me, pai, o que é que nós temos, o que é que nós ganhamos com tudo isto? Nós andamos de bicicleta, BTT por ali fora, muito giro aquilo, mas o que é que nós, nos tempos atuais e próximos, o que é que nós, pessoas, cidadão comum, ganha com tanta torre eólica à nossa volta? Primeiro, eu não sei justificar a conta de energia que recebemos. Eu já tentei informar-me e tentei estudar o assunto. E aquilo não é fácil, eu não sou economista, não é fácil justificar aquilo, porque aquilo diz que mais de metade da energia como é que se diz? Energia renovável, mais de metade é energia renovável, no entanto a conta está cada vez mais alta. Uma das razões é que toda essa construção que apareceu de repente é subsidiada. O que significa que somos nós que a pagamos. Você está a perceber? Não é rentável ainda. Se ver a idade desses equipamentos, muito dele não tem 10 anos. Tem 10, 15 anos, nem chega, alguns são muito recentes. A rentabilidade disso não se pode medir num prazo de 5 anos, ou de 10 anos, ou mesmo de 15 anos. Em princípio, essas torres podem ter tempos de vida, claro, com certeza têm de ter melhorias, mas têm tempos de vida superiores a isso. E eu quero acreditar, e espero bem que não esteja errado, porque percebo bem as suas dúvidas, que no tempo de vida daquelas centrais, que o preço da energia seja um preço da energia que finalmente caia. Por outras palavras, que nós não vamos pagar mais, como estamos a fazer, é inegável, por energia alternativa. Apesar de tudo, eu prefiro estar num país em que tem mais percentagem de energia alternativa. Reparem quem é que vende essas torres também. São países mais desenvolvidos que nós que estão também a usar isso, não estão a vender apenas para nós, estão a usar isso na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, estão todos a fazer isso. E, portanto, o problema não é apenas aqui, há um problema do mundo desenvolvido que está a evoluir para essas soluções energéticas. Há outras soluções energéticas que se podem pensar. Há uma que eu não falei aqui, que é muito interessante, que é energia geotérmica. O que é que isso significa? Ir buscar aquecimento proveniente do interior da Terra. Nós estamos, 40% da energia na ilha de São Miguel vem de duas centrais geotérmicas. E pode-se pensar se em Portugal continental não será possível também buscar calor ao interior da Terra. Possível é, se for a 5 km, 10 km, o problema é o custo do furo, o custo do investimento. Mas há quem proponha, que diz, com novas técnicas, novas brocas, etc., que será possível fazer um furo, e a partir do momento em que tem um furo, pode ter água, se não tem água, injeta-se água, a água vem quente, faz andar uma turbina e tem água. E, portanto, o interior da Terra é outra fonte, que eu não falei, inesgotável de energia. Mas o investimento é alto, como já é alto o investimento inicial nas eólicas. Tudo aquilo, com certeza, é um investimento inicial e tudo à partida custa dinheiro. Eu só espero que amortize o investimento ao fim de alguns anos. Neste momento não está a acontecer isso. E eu especulo, não tenho a certeza, mas especulo que há negócios envolvidos que fazem lucrar algumas pessoas. Mas isso eu não tenho provas disso, não sou economista, espero que não seja verdade, mas se fosse verdade não me admirava. Penso que as perguntas terminaram. Queria agradecer então a presença e foi excelente também as perguntas dos nossos alunos, acho que estiveram muito bem. Sim, sim, e em nome deles fazer um grande agradecimento. Já estive a muito lado, mas as perguntas de cá estudar foram mesmo boas. Aquela do Tomás Curto, fiquei impressionado. Muito bem.
Obrigado e continuem, pá, que isto, o mundo pode estar perdido, mas cá estudar não. Pronto, damos por encerrada então a sessão.